Boa noite, hoje é dia 20 de julho e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que se ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontrem em Efésios capítulo 1, versículo 14 e Jeremias, capítulo 2, versículo 18. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor traga para essa live qualquer palavra em minha boca. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, perspectiva do livro A Cidade. Era a capital da região pró-consular da Ásia, a cerca de 1,5 km da costa marítima, e era o grande centro político, comercial e religioso da Ásia. Era notável por causa de duas estruturas presentes no local. A primeira era o grande teatro, o qual tinha capacidade de 50 mil pessoas, e a segunda era o templo de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela tinha 104 metros de comprimento e 50 metros de largura, feito de mármore brilhante, suportado por uma floresta de colunas com 17 metros de altura e tendo ficado em construções por 220 anos. Sua grandeza fazia com que ele fosse o centro de influência do culto a Diana, sobre o qual lemos em Atos capítulo 19, versículo 23 ao 41. A estátua, com seus muitos seios, era o símbolo da fertilidade da natureza. Próxima a Roma, Éfeso era a cidade mais importante a ser visitada por Paulo. Ela foi chamada de terceira capital do cristianismo, sendo o centro de trabalho na Ásia, através da qual foram fundadas todas as igrejas da Ásia, especialmente as 7 igrejas da Ásia, a quais Jesus deu as mensagens de Apocalipse. Jerusalém sendo o berço do poder e é a primeira capital, e Antioquia, o centro de trabalho missionário, é a segunda. A obra de Paulo em Éfeso. Ele visitou no retorno de sua segunda jornada missionária, deixando Áquila e Priscila lá. Em sua terceira jornada missionária, ele passou 3 anos lá. Durante sua segunda visita, ele influenciou o local e afetou a adoração a Diana a tal ponto que despertou a oposição dos adoradores, fazendo que fosse necessário que ele partisse para a Macedônia. No retorno da terceira jornada missionária, ele parou em Mileto, a 48 quilômetros de distância, e chamou os anciões de Éfeso, a quais ele entregou seu discurso de despedida. A epístola. O conteúdo dessa carta é bem semelhante àquela epístola aos Colossenses, embora também tenha grandes diferenças quanto a ela. Cada livro tem uma metade doutrinária e metade prática. Colossenses discute a cristandade ou Cristo como cabeça da igreja, enquanto Éfeso discute a igreja ou a igreja como o corpo de Cristo. Em Colossenses, Cristo é tudo em todos. Em Éfeso, Cristo ascendido é visível em sua igreja. Em Colossenses, temos Paulo em uma arena aquecida por controvérsia. Em Éfeso, ela está meditando calmamente sobre um grande tema. Já foi dito que essa carta contém a verdade mais profunda já revelada aos homens, e a igreja de Éfeso era talvez a mais bem preparada do que qualquer outra para ser guardiã dessa verdade. Dado a longa estadia de Paulo com eles, os preparou bem para ouvi-la e entendê-la. Essa epístola pode ter sido escrita como uma carta circular para ser enviada a muitas igrejas, sendo Éfeso uma delas. Data: provavelmente escrita em Roma em 62 ou 63 depois de Cristo. Tema: a igreja, o corpo místico de Cristo. Análise: a gente vai ler sobre o capítulo 1, versículo 14, que é as bênçãos espirituais da igreja, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Quando a fé começa na alma, é simplesmente olhar para Jesus e talvez, mesmo que haja tantas nuvens de dúvidas e tantas dificuldades em ver, o que é preciso que a luz do Espírito brilhe na cruz antes mesmo de poder ver. Depois que a fé cresce um pouco, ela passa a olhar a Cristo para ver a Cristo. A pessoa que ficou à distância e olhou para a cruz eventualmente ganha coragem e confiança o suficiente para correr até a cruz. Alguns, entretanto, não correm, mas precisam ser puxados antes de rastejar até a cruz. E mesmo depois de se levantar, só conseguem mancar a
à medida que se aproximam de Cristo o Salvador. Neste ponto, a fé vai um pouco mais longe até que possa agarrar-se a Cristo. Começa a ver mais de suas excelentes qualidades e se dedica a ela aos poucos. A fé se torna cada vez mais convencida de que ele é um verdadeiro Cristo e um verdadeiro Salvador, e certo por si mesmo. E quando a fé começa a esse ponto, ele vai muito longe de se apoiar em Cristo. A fé se apoia em seu amado e lança todas as suas ansiedades, tristezas e sobre aquele ombro abençoado e permite que todos os seus pecados sejam engolidos no grande mar vermelho do sangue do Salvador. A fé pode ir mais longe, tendo visto Cristo e corrido em direção a Ele, agarrando, apoiando-se nele. A fé humildemente, mas corajosamente reivindica tudo o que Cristo é e tudo o que ele faz. A fé confia somente nisso e reivindica tudo isso para si. A fé se eleva à plena segurança. Nada desse lado do céu traz mais alegria do que isso. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Agora vamos ler o devocional da manhã. O penhor da nossa herança, Efésios capítulo 1, versículo 14. Ó, que esclarecimento, que alegria, que consolação, que deleito no coração experimentar o homem que aprendeu a alimentar-se de Jesus e apenas dele. Entretanto, a compreensão que temos da preciosidade de Cristo é, nessa vida, no mínimo imperfeita. Como o antigo escrito diz, não passa de uma amostra. Experimentamos que benigno é o Senhor, mas não sabemos quão benigno e misericórdia ele é ainda, que aquilo que já conhecemos de sua doçura nos faz ansiar por mais. Desfrutamos dos primeiros frutos do Espírito que nos deixaram com fome e sede de plenitude da vindima celestial. Gememos interiormente e esperamos pela adoção. Aqui somos como Israel no deserto, que não tinha nada, além de um cacho de uvas de escol. Lá estaremos no vinhedo. Aqui vemos o maná caindo pequeno como a semente de coentro. Lá comeremos o pão do céu e o antigo cereal do reino. Agora não passamos de iniciante em nossa educação espiritual, pois ainda que temos aprendido a primeira letra do alfabeto, ainda não conseguimos ler, muito menos estruturar sentenças. Mas, como dizem, aquele que estava no céu por 5 minutos sabe muito mais do que a Assembleia Geral dos Clérigos na Terra. Agora temos muitos desejos insatisfeitos, mas em breve todos serão satisfeitos e todos os nossos poderes encontrarão a mais doce ocupação neste mundo eterno de alegria. Ó cristão, prenuncie o céu por alguns anos. Dentro de muito pouco tempo você estará livre de todas as suas preocupações e lutas. Seus olhos, que agora se enchem de lágrimas, não mais chorarão. Você contemplará em infável êxtase o esplendor daquele que assenta sobre o trono. Mas ainda sobre este trono você se sentará. O triunfo de sua glória será compartilhado por você. Sua coroa, sua alegria, seu paraíso, tudo será seu e você será cordeiro com ele, que é herdeiro de todas as coisas. E esse é o devocional da manhã. Agora vamos ler o devocional, a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do profeta Jeremias, para nós lermos o devocional da noite. Deixa eu ver. O livro do profeta Jeremias. Autor e período da escrita. O livro começa de ler, o começo do livro de Jeremias diz o seguinte: palavra de Jeremias, do filho de Iquias, e no capítulo 51, versículo 64, lemos: até aqui são as palavras de Jeremias.
contradizendo essas simples palavras do profeta na introdução e no fim do livro. E apesar do fato de que não há outro profeta no Antigo Testamento sobre o qual temos tantos detalhes sobre a vida pessoal e serviço, críticos modernos do livro de Jeremias afirmam que sua profecia não se originaram do profeta em sua maioria. Entretanto, não há sequer uma razão sensata para essa argumentação duvidosa. Nos registros de Jeremias, vemos que ele nasceu durante o reinado do ímpio rei Manassés. Sua origem é a família sacerdotal de Arão. Sua cidade natal era Anatote, na terra de Benjamim, que não ficava distante de Jerusalém. Em sua juventude foi colocado por Jeová para ser profeta. Isso aconteceu no 13º ano do rei Josias, que foi em 627 a.C. Jeremias serviu como profeta durante mais de 40 anos, até depois da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Em obediência à ordem dada por Jeová, Jeremias permaneceu solteiro. Para começar, Jeremias viveu em Anatote, mas logo o ódio de seus habitantes se levantou contra ele. As profecias do capítulo 1, versículo 2 em diante e capítulo 3, versículo 6 em diante foram proferidas durante o tempo do rei Josias. Após a morte de Josias, Jeremias lamentou por ele. Ele profetizou contra Salum, ou Jeocás, filho de Josias, rei de Judá, no capítulo 22, versículo 11. Durante o reinado que se seguiu, o de Jeoiaquim, Jeremias profetizou a destruição de Jerusalém, e é por isso que os sacerdotes queriam matá-lo. No 4º ano de Jeoiaquim, Jeremias profetizou em meio às outras coisas, os 70 anos de cativeiro de Judá na Babilônia. Durante esse tempo, os babilônicos, sob Nabucodonosor, derrotaram o Império Egípcio na Batalha de Carquemis. Depois disso, Jerusalém foi sitiada e uma parte dos habitantes foi trazida à Babilônia, que foi a primeira deportação para a Babilônia em 605 a.C. Jeremias agora havia recebido por Deus a tarefa de escrever todas as suas profecias até então em um livro. Ele o fez com a ajuda de seu secretário Baruque. Quando Baruque leu essas palavras no templo, o rei Jeoaquim, furioso, cortou o rolo e o queimou. Então Deus mandou Jeremias escrever tudo de novo, e Jeremias acrescentou muitas palavras semelhantes. O próximo rei, Joaquim, ou Jeconias, reinou apenas por 3 meses e foi levado para a Babilônia em 597 a.C., a segunda deportação. Seu sucessor foi Zedequias, o terceiro filho de Josias. Jeremias deu a Zedequias o conselho de não confiar no Egito enquanto se opunha à Babilônia, mas sujeitar-se ao rei da Babilônia. Quando Jeremias pretendia ir para a terra de Benjamim, foi capturado e lançado na masmorra. Quando os babilônicos finalmente tomaram Jerusalém, Jeremias foi libertado da prisão. Deram-lhe a escolha de ir para a Babilônia ou permanecer na terra, pois o rei Nabucodonosor tinha dado ordem a respeito dele. Quando Gedalias, que foi nomeado governador por ordem do rei, foi assassinado, os judeus fugiram por medo e da vingança dos babilônicos contra o Egito, embora Jeremias o tivesse alertado para não temer. E Jeremias e Baruque foram forçados a acompanhá-los. Então Jeremias continuou seu serviço profético na cidade de Tanefes, que também é onde ele é apedrejado até a morte, segundo a tradição, 5 anos após a destruição de Jerusalém. A Bíblia não menciona a morte desse grande profeta que viveu e serviu nos últimos 40 anos do reinado de Judá. Propósito do livro. Jeremias, o segundo dos 4 profetas chamados maiores, é juntamente conhecido como profeta chorão. Nenhum outro profeta enfrentou tanta oposição e ódio, embora tenha sido muito afligido por seus companheiros durante sua vida, seus compatriotas durante a vida. Jeremias foi muito honrado após a sua morte. Apesar de Jeremias constantemente atacar a injustiça e a apostasia dos judeus em relação ao Deus vivo, amou seu povo até o fim. O conteúdo principal e objetivo da mensagem de Jeremias são constantes apelos à consciência dos habitantes de Judá para que retornem para o Senhor. As mensagens os incitam a reconhecer sua baixa condição moral e voltar para Deus arrependidos de sua apostasia de Jeová e sua idolatria.
Com isso, Jeremias constantemente carrega o juízo ameaçador da destruição de Jerusalém diante de seus olhos. Mas Jeremias também fala repetidamente sobre a misericórdia de Deus para com seu povo. O cativeiro na Babilônia duraria apenas 70 anos. Depois desse tempo, o povo retornaria à sua terra. Finalmente, Jeremias tem uma mensagem de consolo que ainda permanece por se cumprir, pois ainda não foi cumprida após os 70 anos de cativeiros. Após o tempo da aflição de Jacó, Jeová fará um novo pacto com o seu povo. E o glorioso tempo do reinado milenar da paz sobre o governo do Messias amanhecerá. Essa esperança de bênçãos vindas do Espírito de Deus fortalece e encorajou Jeremias durante o triste período de seu serviço, que foi rejeitado por seus contemporâneos judeus. Sumário. A gente vai ler sobre o capítulo. Deixa eu ver. Capítulo 2. Capítulo 2. A apostasia de Israel. É isso. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do profeta Jeremias. Agora vamos ver o nosso devocional da noite. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes a água do Nilo? Jeremias, capítulo 2, versículo 18. Jeová provou ser digno da confiança de Israel por diversos milagres, por várias misericórdias, por notáveis libertações, atentando o povo passou dos limites em que Deus os encerrou com um jardim secreto. Eles abandonaram seu Deus verdadeiro e vivo e seguiram falsos deuses. O Senhor os reprovou constantemente por essa tola paixão, e nosso texto contém um exemplo da censura de Deus a eles. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo? E assim podemos traduzir: por que você vagueia para longe e abandona sua torrente fresca do Líbano? Por que você abandona Jerusalém para voltar-se para Mênfis e Táfnis? Por que tão estranhamente se coloca no engano ao ponto de não se contentar com o bom e sadio, mas segue aquilo que é mau e fraudulento? Não há aqui uma palavra de censura e alerta aos cristãos? Ó verdadeiro cristão, chamado pela graça e lavado no precioso sangue de Jesus, você provou de uma bebida melhor do que aquilo que águas lamacentas do prazer deste mundo podem dar. Você tem comunhão com Cristo? Você teve a alegria de ver Jesus e curvar sua cabeça em seu peito? As ninhas, canções, honras e méritos deste mundo o satisfazem depois disso? Você comeu o pão dos anjos, conseguiria agora viver de cascas? O bom Rutherford, pastor presbiteriano escocês, certa vez disse: provei do maná de Cristo, que tirou de minha boca a predileção pelo pão de trigo das alegrias deste mundo. Parece-me que deveria ser o mesmo com você. Se você vagueia procurando as águas do Egito, retorne rapidamente à única fonte viva. As águas do Nilo podem ser doces para os egípcios, mas para você não serão nada além de amargas. O que você tem com eles? Nessa noite, Jesus lhe faz essa pergunta. Qual será a sua resposta? Então eu deixo essa reflexão para você que assiste esse vídeo. E esse é o devocional do dia 20 de julho. Amanhã é meu aniversário e nós teremos só o devocional do dia aqui no Instagram no período da manhã, entre 8 e 9 horas. Que Deus te abençoe nessa segunda-feira, nesse início de trabalho, de semana. Que Deus te abençoe e te proteja. Amém, amém, amém.